Bondoso Deus, aqui estão alguns dos nossos pedidos, certamente há outros que estão em nosso coração, que nós temos te apresentado a cada amanhecer também. Eu quero colocar cada um em tuas mãos, pedir que na tua sabedoria, misericórdia, amor e graça, que o Senhor responda a cada um, trazendo as bênçãos que as pessoas que mencionamos necessitam. Obrigado Amém. por esse canal aberto, pela tua promessa de que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate lhe é aberto. Obrigado, continua conosco. Pedimos por Jesus. Amém. 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 Muito bem. Semana passada ficou um desafio para vocês. Alguém lembra que desafio era esse? Pedir que o Espírito Santo me despertasse. Ok, essa é uma parte. A outra... Assim que sair da cama, sei logo escorregando, ficar de joelho e pedir o Senhor. Mas como é? Tudo que sou, conduzindo, disse, tudo entrego que tudo que sou, tudo que eu sou, tudo que entrego a tenho, ti. Sim. incluindo minhas atitudes. Finanças, meu ser, minha vida, entrego. Isso. A Jesus como Senhor. E aí a terceira parte era pela fé do Cristo que vive em nós, viver cada dia segundo a liderança dele, né? Então, nos submetermos por completo, todos os dias, ao senhorio de Jesus, né? Essa é a maneira como um discípulo de Jesus deve viver, né? Não tem como um discípulo viver sob a sua própria sabedoria e escolha, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus. A segunda pergunta agora, só para você responder aí com a mãozinha, quantos conseguiram colocar em prática o desafio? Deixa eu ver as mãos aí, daqueles que exercitaram isso. Ok. Glória a Deus para você que praticou. E você que não praticou, tem uma notícia para você. Jesus ainda assim continua lhe amando. Mas ele espera que você incorpore na sua caminhada espiritual essa atitude. Essa é a maneira que ele espera nós vivemos. Então, o primeiro princípio que nós vimos foi vir para irmos a Jesus da maneira como estamos, né? Encontrarmos a certeza da salvação nele. O segundo princípio é honrar a Jesus como Senhor em nossa vida. E o terceiro hoje é descubra Jesus em sua palavra. Então é o que nós vamos explorar um pouquinho mais aqui. E eu queria ver se alguém que seja mais desinibido aí pudesse fazer uma mímica para a gente aí no vídeo de alguma coisa que exija muita concentração e ver se a gente consegue identificar o que é. Quem gostaria de fazer essa atividade aí? Normalmente eu faço isso em duplas, né? Mas como a gente não pode fazer, tá no vídeo, então alguém faça aí pra gente. Algo que exija muita concentração. Aí você não vai falar, vai só encenar e ver se a gente consegue identificar o que é. Quem é um corajoso ou corajosa? Dá mais. Eu acho que você é péssimo em mímica. Mas a única coisa que eu pensei seria muito fácil. Vamos lá, pode não ter problema, faça aí pra gente ver. Me parece que é estudar. Estudar. É isso? É isso. Que coisa mais fácil, né? De fato, nós precisamos nos concentrar quando nós vamos fazer algum estudo, né, fazer alguma leitura, isso faz parte, né? Se a gente não se concentrar, a gente não assimila aquilo que a gente quer buscar, né? Então, veja, se nós olharmos, muitas coisas na vida exigem um foco, né, uma concentração. Se você pensar na direção de um automóvel, na operação de uma máquina,
né, no andar de bicicleta e tantas outras coisas que nós exercemos na vida, elas precisam de concentração, de foco, né? E é exatamente isso que eu quero trazer para você e para mim, qual é ou que tipo de foco nós devemos ter ao lermos a palavra de Deus. Então, hoje, nesse tema, nós vamos explorar exatamente isso, né? Como ler a palavra de Deus e orar com um foco muito claro daquilo que nós devemos buscar ali. Então, eu queria mais uma vez pedir que Deus nos abençoe e nos dirija, e aí nós vamos seguir no estudo, tá bom? Então, feche seus olhos aí e oremos. Bom, Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que já passamos juntos, te rendendo graças, te louvando, confessando os nossos pecados, apresentando a Ti as nossas súplicas. E nesse momento, nós pedimos que Tua palavra fale à nossa mente e ao nosso coração, nos conduzindo segundo o Teu querer, para encontrarmos o foco certo ao estudá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Como podemos ter tempo de qualidade com Deus, em sua palavra e em oração? Então, João 16, 13, o que é dito ali? Quando vier, porém, só um minuto. Ok, então Jesus, nesse capítulo, ele está falando aí dessa promessa especial para a sua igreja, do Espírito Santo, e diz que ele é aquele que nos ajuda, ou que nos conduz a toda a verdade. Se você lembrar do que Jesus falou em João 14, 6, talvez você tenha esse texto de memória. O que é dito ali em João 14, 6? Uma página aí atrás, se não tiver na memória. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade, segundo essa palavra de Jesus? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E ele diz que o Espírito da verdade guiaria seus discípulos, seus filhos, a quem? A quê? A verdade. A verdade que é Jesus, né? Então, veja, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos ter um foco daquilo que nós vamos buscar ali. Se você ler João 5,39, que é bem conhecido também, você vai encontrar Jesus repreendendo os líderes religiosos de sua época por um erro que eles cometiam. O que diz lá em João 5,39? Examina a Escritura, julgais a vida eterna, e só elas mesmas testificam de mim. Veja, segundo Jesus nessa passagem, qual é o foco das Escrituras? Examinar. É mesmo, né? É buscar a vida eterna, né? Tá, Através da Escritura Sagrada. São elas que dão testemunho dele. Que elas que dão testemunho dele. Uhum. É interessante nós observarmos isso, porque Jesus diz aqui que toda a Escritura apontava para ele. Quando eu fui, alguém me compartilhou esse tema há poucos anos atrás, e eu comecei a tentar praticar,
eu faço isso numa anotação, que eu já vou recomendar para vocês, né? Ao ler a passagem, eu respondo a pergunta, o que essa passagem me revela sobre Jesus? Mas nos primeiros momentos eu escrevia, o que essa passagem me revela sobre Deus? Porque eu entendia que no Antigo Testamento é muito difícil a gente ver Jesus. E eu fiz isso durante algum tempo, até quando eu encontrei esse colega de novo e falei, olha, você orientou para buscar encontrar Jesus, né? Mas Jesus só aparece no Novo Testamento. Então eu tenho usado essa pergunta, né? Que mensagem, o que essa passagem me revela sobre Deus, né? Porque eu posso encontrar o Espírito Santo, eu posso encontrar Deus Pai. Ele me ouviu assim e depois disse, é interessante, né? Abra em João 5,39. E aí eu abri a passagem e li o que nós acabamos de ler. E aí ele me fez a seguinte pergunta, quando Jesus fala das Escrituras aí nessa passagem, qual eram as Escrituras que existiam nesse momento? Que Escrituras existiam? Hã? Era só o Antigo Testamento, né? Então, ao ele me abrir os olhos para isso, e aí você vai ver que você vê Jesus na criação, você vê Jesus como a coluna de nuvem sobre o povo de Israel de dia e a coluna de fogo durante a noite. Você vê Jesus como a rocha da qual verte água para matar a sede do povo. Você vê Jesus como o capitão do exército do Senhor, lá em Josué, quando ele vai tomar Jericó. E à medida que você vai lendo e procurando encontrar Jesus Cristo nas Escrituras, você vai encontrando ele, e ele é o foco, é o centro. Você sabe que o Antigo Testamento, tudo que foi escrito no Antigo Testamento aponta para aquele que viria. E o Novo Testamento aponta no passado, dizendo, olha, o que o Antigo Testamento disse que iria vir, se cumpriu em Jesus. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus, Jesus é o centro das Escrituras, da mesma maneira que ele é o centro da história. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O Espírito vem para nos guiar a toda a verdade. Ele é a verdade. Então, os líderes religiosos foram repreendidos, a gente leu só o 39, mas se você leu o 40, eu vou ler os dois juntos agora. Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual era o problema dos líderes religiosos? Eles liam as Escrituras, mas não encontravam nela Jesus Cristo. E o mesmo pode acontecer com você e comigo. Nós até podemos saber de cor e salteado as Escrituras e não nos beneficiarmos dela com a pessoa salvação, com a pessoa verdade, com a pessoa vida, que é Jesus. Então, desde então eu tenho procurado fazer as minhas leituras e tenho compartilhado isso com outras pessoas também como incentivo. Qualquer passagem que você lê nas Escrituras, você lê uma vez e depois você faz uma releitura. O que essa passagem me revela sobre Jesus? E procura encontrar ali a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, até a Igreja Mundial também tem incentivado apenas um capítulo. Em vez de ler 3, 4 capítulos, leia um, releia, medite, extraia algo para a sua vida. Então, primeiro aspecto, o foco das Escrituras deve ser Jesus Cristo. E agora o que ele diz lá em Mateus 7, 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, que prioridade nós devemos ter depois de encontrar Jesus em sua palavra?
segundo esse texto aqui que Jesus fala? Qual prioridade deve ser a nossa? Alguém arrisca? Ser prudente para edificar a nossa casa na rocha eterna? E como é que a gente faz isso, segundo aqui a ilustração que ele usa? Praticando, né? Então a palavra de Deus, ela deve ser praticada e não somente ouvida. E aí você vai entender por que, ao final de cada lição, eu deixo um desafio para vocês. Porque como igreja, nós temos muito conhecimento, nós estamos muito acostumados a ouvir muitas coisas, e a gente ouve e segue a vida como se nada tivesse impactado a nossa experiência. Mas Deus quer que a gente ouça e pratique a sua palavra, a sua mensagem. Então, mais uma vez eu compartilho aquilo que tem abençoado a minha vida devocional desde que alguém me ensinou isso, né? Ao ler a passagem, 2 perguntas devem ser respondidas. O que essa passagem me revela sobre Jesus? E aí você vai anotando ali, ele é bondoso, ele é poderoso, ele é isso, enfim, vai anotando. E depois você pergunta, o que Deus me chama para fazer hoje, baseado nessa passagem? E ali você tira uma aplicação para a sua vida pessoal e procura viver aquele dia segundo aquela palavra, segundo aquela mensagem. Dessa forma, a sua vida vai sendo transformada pela palavra de Deus. Aí, depois desse momento de estudo, aí nós entramos nos momentos de oração, né, que eu fiz no início. Então, eu li Salmo 100, verso 4, e a recomendação aqui no nosso tema é que a gente entre na presença de Deus com ações de graças, com louvores, ações de graças pelo que ele faz, louvor por quem ele é. Depois, devemos confessar a ele as nossas culpas, pedir o perdão com a certeza que ele nos purifica e, finalmente, apresentar os nossos pedidos, né? Apresentar a ele o que necessitamos e, melhor ainda, se nós fizermos baseado nas promessas que ele mesmo apresenta em sua palavra. Você quer ter a garantia de que sua oração vai ser ouvida? Peça sustentado por uma promessa da palavra de Deus. O que ele promete fazer, ao reclamarmos, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Então, todos os dias, descubra uma nova imagem de Jesus na palavra de Deus escrita e na oração, e aplique o que você descobriu à sua maneira de viver. Assim a palavra vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando. Eu queria fazer uma atividade com você nesse instante. A gente vai ficar parados por 1 minuto apenas. Eu estou pegando o celular aqui para cronometrar, tá? Mas só para ilustrar aqui um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Então, durante 1 minuto, só aguarde aí, por gentileza. Começou agora. Ok? 1 minuto vencido. A minha pergunta para você é: como lhe pareceu esse 1 minuto?
Uma Qual foi a sua eternidade. Geralmente a resposta é essa palavra, né? Não é que foi apenas 60 segundos, né? Mas a verdade é que nós, humanos, nós não lidamos bem com o silêncio. Nós sentimos a necessidade de preencher esse vazio e nós fazemos isso com música, com televisão, com rádio, com agitação, com outros ruídos. Mas eu queria que você soubesse que Deus está nos chamando para fora dessas distrações, logo no primeiro momento, no amanhecer de cada dia, para nós estarmos em silêncio, para ficarmos quietos e esperar nele. É uma outra parte da vida devocional que nem sempre nós conseguimos devido à vida atribulada que temos. Mas veja o que Deus diz lá no Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Quem pode ler? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então Deus diz, aquietem-se, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Para que essa agitação, para que essa correria, para que você ter toda essa ansiedade e preocupação? Eu sou Deus, eu sou exaltado no céu, sou exaltado na terra, enfim, Deus lhe ama, ele tem sonhos especiais para cada um de nós, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele deve ser o nosso foco nos nossos momentos devocionais. Se você olhar no Salmo 25, versículo 4 e 5, eu vou ler aqui, Deus diz ainda assim, faze-me conhecer, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Em quem eu espero todo dia. Queria fazer um exercício com vocês nesses minutos finais. Talvez eu vá passar uns 5 minutinhos aí, mas hoje é feriado, acho que não vai ter problema, tá? Eu queria dar 5 minutos para você pegar a sua Bíblia agora e ler Mateus 14, de 13 a 21. É uma pequena história dos evangelhos da vida de Jesus e procurar uma nova imagem de Jesus nessa história. Então você lê uma vez, são poucos versos, depois lê novamente, pergunte a Deus que imagem você encontra de Jesus na história. E depois procure responder aquela segunda pergunta, o que Deus me chama para fazer hoje, baseado nessa passagem. Então nós vamos fazer isso durante uns 4, 5 minutinhos, e depois a gente vai terminar conversando sobre isso, a experiência desse exercício e orando juntos, tá bom? Vai passar uns 5 minutinhos talvez, mas vai dar certo. Então, Mateus 14, 13 a 21. Leia aí e procure responder essas duas perguntas. O que essa passagem revela sobre Jesus e o que Deus me chama para fazer hoje, baseado nessa passagem. Mateus 14, 13 a 21.
Muito bem, eu acho que já deu aí, pelo menos para a gente pegar mais ou menos a noção, a ideia. O que essa passagem revela a você sobre Jesus? Que imagem de Jesus você encontra aí nessa história? A primeira pergunta. Quem gostaria de compartilhar aí com o grupo? A bondade dele, né? Bondoso, caridoso, vendo aquelas pessoas ali. Não deixou Uhum. voltar para casa. Jesus é bondoso, ele gosta de atender a necessidade das pessoas. O que mais a gente vê aqui? É um Deus preocupado, porque os discípulos disseram para ele que era para despedir aquelas pessoas, para que eles encontrassem comida, e já era noite. E ele disse, não, mandar e sentar e esperar, entendeu? Então, ali, ele estava preocupado com aquelas pessoas para sair de noite, lugares difíceis para comprar comida, então, um Deus preocupado conosco, Cuidadoso, eu diria. A mesma, cuidadoso. isso, né? Preocupado com, assim, com cuidado com os seus filhos. O que mais? Uhum. Interessante. Eu já tinha feito esse exercício aqui várias vezes e foi só hoje que eu vi isso que o Joari Edson viu também, né? Jesus, ele praticava essa disciplina espiritual chamada solitude, né? Que é quando nós vamos sozinhos na presença de Deus, né? Me chamou a atenção também esse fato, Joari Edson. Foi a primeira vez que eu vi isso, né? Eu tinha feito esse exercício várias vezes, mas nunca tinha saltado aos meus olhos. Para avançar um pouquinho mais, nós vemos que Jesus é poderoso, né? Se ele não tivesse poder, ele não poderia fazer o milagre que fez. Nós vemos que ele é compassivo, o texto fala, né, que ele compadeceu-se daquela multidão, né, que foi atrás dele, e tantas outras imagens, né? Então nós podemos meditar e a gente vai, ao refletir, a gente vai encontrando nuances de quem é Jesus. Mas não pode ficar apenas nessa descoberta, né? Aí a segunda pergunta é: o que Deus me chama para fazer hoje, baseado nessa passagem? Imagino que a sua leitura devocional de hoje foi só essa passagem. Que aplicação você poderia trazer para a sua vida para viver esse dia baseado nessa revelação? Ele nos manda fazer o bem. Compartilhar com quem necessita. Ok, Deus nos chama, então Não vai pode nos ser faltar nada, nunca. Pode ser Ele para sempre vai alguém. multiplicar. A mensagem de compartilhar as bênçãos que você tem com aquele que tem necessidade e você vai ter em abundância, né? Na história ele até sobrou, né? O que mais poderia ser um outro chamado a que Deus falou a seu coração? Pastor, Sim. Pastor, a gente observa nessa passagem bíblica aqui, né, nesse relato, que Jesus ele operou milagre. Ele operou a cura e depois ele saciou a fome. Parece que Jesus não queria que as pessoas saíssem de perto dele, então ele providenciou a comida. Mas para Jesus operar milagre, ele precisou da ajuda do discípulo. Então talvez hoje para mim, que vou sair para fazer um pequeno serviço junto com um grupo treino e ajudante, talvez hoje seja o dia de eu ajudar Jesus a fazer um milagre na vida dessas pessoas, falando deles nos meus momentos em que eu estiver enxugando o suor do meu rosto, né, testemunhando a minha presença como cristão no meio deles, né? Ali já vi que tem pessoas que fumam. Então eu observei que Jesus ele operou o milagre da multiplicação do pão, mas os discípulos fizeram também a parte deles. Talvez Muito hoje bem. Jesus esteja me chamando pão, para me fazer a minha parte também. Sim. O pão e o peixe só chegou na mão das pessoas através dos discípulos. É isso mesmo. Bem aplicado, irmão Zequinha.
Enfim, o tempo já se foi, nós poderíamos extrair mais e mais aplicações. Eu só queria deixar esse modelo, né, como o nosso tema de hoje encontre Jesus em sua palavra. A palavra é para ser vivida e não apenas ouvida, né? E eu vou colocar um desafio, como coloquei na semana passada, e o desafio é o seguinte: todos os dias, de hoje até a próxima quinta-feira, procure uma nova imagem de Jesus na palavra de Deus e na oração. Peça a Deus para impressioná-lo com o que você deve aplicar à sua vida naquele dia e viva de acordo com essa impressão que ele lhe der. Ao fazer isso, nós vamos sendo moldados pela palavra do Senhor. Queria orar com você, pedindo que Deus ajude, porque a nossa caminhada é para o crescimento, é para a santificação, é para que o nosso caráter seja cada vez mais feito à semelhança do Senhor, e Ele usa a sua palavra, o seu Espírito, para nos conduzir nessa direção. Então, só recapitulando, no nosso momento de oração, quatro partes: render graças, louvor, confissão e súplica. E aí nós vamos estar cumprindo com aquilo que normalmente os heróis bíblicos faziam ao se aproximarem de Deus. Feche seus olhos. Bondoso Deus, nós te bendizemos, te adoramos e te louvamos, porque em tua fidelidade e misericórdia nos concedeste a Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos revela Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ajuda, ó Deus, a cada um de nós a encontrar uma nova imagem de Jesus a cada dia e nos ajuda a aplicar esse ensinamento ao nosso viver de tal maneira que a nossa vida seja modelada pela tua palavra. Abençoa cada um de nós na nossa caminhada contigo. Nós possamos nos aquietar para ouvir a tua voz também. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.